Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No teu podcast já falamos do ciclo infernal da autocrítica e até do tribunal dentro da tua cabeça. Hoje quero abordar novamente o teu crítico interior e oferecer-te a sentença de liberdade. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas, infinitas. Alguma vez paraste para pensar quantas vezes já te condenaste sem direito à defesa? Quantas sentenças já proferiste contra ti mesmo num tribunal interno cruel que nem os piores juízes se atreveriam a julgar alguém com tanta dureza? Estatisticamente, 73% das pessoas carregam dentro de si um juiz implacável que trabalha em regime de horas extraordinárias, sem folgas, sem férias, constantemente, a produzir veredictos demolidores sobre quem és, o que fazes, como ages e como pensas. É um tribunal interno onde a única testemunha és tu. O único advogado de defesa és tu, mas paradoxalmente o único acusador também és tu. Estou a falar do teu crítico interior, estou a falar de uma sentença para a liberdade que eu gostava de te oferecer hoje neste tribunal. É que hoje, neste episódio do Quem Cala Consente, vamos viajar no tempo e revisitar o tema do crítico interior. Já falamos dele vezes sem conta, de várias formas diferentes. Hoje, se calhar, fazemos um lembrete, porque nos episódios que se seguem iremos tratar de coisas que o crítico interior tem que já estar controlado. Portanto, hoje vamos fazer algo um pouco mais radical. Vamos desmantelar o teu tribunal interno, peça a peça, argumento a argumento. Vamos tentar transformar esta máquina de autodestruição interna numa ferramenta de crescimento e liberdade. Imagina este tribunal interno como um espaço claustrofóbico onde as paredes são feitas de memórias antigas, de comentários que tu ouviste na infância, de comparações tóxicas, das tuas experiências menos agradáveis que te traumatizaram de alguma forma, do teu passado que te persegue, do tal lastro do balão da tua vida que tu nunca te livraste. Na verdade, são expectativas irreais, são formas automutiladoras de ver a vida. E um dia, alguém plantou isso na tua cabeça, na maioria das vezes foste tu. Um espaço onde cada pensamento é uma acusação, cada memória é uma prova contra ti mesmo. A questão é, o que leva cada um de nós a construir este tribunal interno? O que é que faz simultaneamente sermos o juiz mais severo e o réu mais submisso da própria existência? É que isto não é por acaso, e nós não nascemos assim. Este tribunal é construído tijolo a tijolo ao longo dos anos da tua vida de condicionamentos, medos, comparações, necessidades de validação e julgamentos externos que nós vamos internalizando como se fossem verdades absolutas. E eu sei que estás aí a ouvir-me, a acompanhar mais um episódio do Quem Cala Consente, e sei que uma parte de ti já está a tentar defender este tribunal, a dizer, mas este tribunal serve para me manter no caminho certo. E na verdade, não serve. É um sistema de controlo tóxico que impede o teu crescimento, que paralisa, que mutila os teus sonhos, antes mesmo deles nascerem. E se tu nem sonhos consegues ter, como é que achas que vais conseguir atingir os teus objetivos? Independentemente se seguiste os episódios em que falamos de como criar estes objetivos ou não. Façamos uma breve cirurgia a todo este tema.
Uma intervenção sem anestesia ao teu sistema interno de crenças. Olhamos para este tribunal que construímos não com o medo de o perder, mas com a curiosidade de quem quer entender o mecanismo por trás desta máquina. Desmontemos a engrenagem, desmontemos a autossabotagem. Eu quero que imagines esse tribunal, as suas paredes, os juízes, as sentenças. Quero que o visualizes dentro da tua cabeça como se fosse um espaço real, concreto. Porque só confrontando diretamente este espaço interno é que podes começar a transformá-lo. Consideras-te capaz para fazer esta demolição? Estás preparado para tentar desmantelar o teu tribunal interno, ou o tribunal mais injusto que alguma vez existiu? Porque uma coisa eu te garanto, no final deste episódio, pelo menos, terás a consciência e algumas ferramentas para construir um lugar onde a liberdade, a compreensão e o teu autocrescimento pode tomar primazia perante este tribunal, perante este teu crítico interno que é implacável. E por vezes, esta voz não é tua, é um fantasma que te persegue. Olhas para o espelho e ouves, não és suficiente. Mas quem é que fala assim? De onde vem essa corrente? Procuras nas memórias antigas vozes que te moldaram, palavras que se repetem como ecos que ficaram. Mas essa voz não é tua, é só um fantasma a mentir. Tu és mais do que ela diz, és capaz de descobrir. O lado científico do tribunal. Mergulhamos então nas entranhas científicas deste tribunal interno. Ele não é uma espécie de magia, nem nenhum tipo de metafísica complicada. Como se costuma dizer, não é conversa para boi dormir. É neurociência pura. É o teu cérebro, a tua máquina complexa de 3 quilos, com uma capacidade impressionante de criar mecanismos de proteção que, paradoxalmente, se transformam nos maiores obstáculos do teu crescimento. A amígdala, por exemplo, essa pequena estrutura cerebral do tamanho de uma amêndoa, é a grande responsável por este tribunal interno. Nasceu nos tempos primitivos, quando sobreviver significava estar constantemente em alerta. Ela desenvolveu o sistema de vigilância permanente. Só que o problema é que essa vigilância foi criada para nos proteger de predadores na savana e na selva. Hoje transformou-se num sistema de controle tóxico que te julga a cada respiração. Imagina a amígdala como um segurança paranoico que vê ameaças em tudo. Uma crítica no trabalho? Ameaça. Um olhar menos simpático? Ameaça. Gente vestida de forma diferente na mesma rua que tu? Ameaça. Tudo expectativas não cumpridas. Tudo questões que te levam a uma catástrofe interna total. E assim começa a construir-se um tribunal interno onde cada pensamento é uma potencial sentença condenatória. A neurociência comprova que este mecanismo de autossabotagem não é uma escolha, é uma construção. Começa ali na infância, quando nós absorvemos as críticas como esponjas. Cada comentário, cada olhar, cada expectativa. Se não forem cumpridos, se forem estranhos, vão criando camadas de julgamento interno que se cristalizam como verdades absolutas. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não sabe. Este tribunal não é uma sentença definitiva. É um sistema que pode completamente ser reprogramado, tal como um computador que tem um vírus. Tu podes limpá-lo, reconfigurá-lo, ressignificá-lo. Os estudos de neuroplasticidade são claríssimos. O cérebro tem a capacidade incrível de se reorganizar. Cada pensamento, cada nova perspectiva, cada desafio que tu lanças a este tribunal interno vai criando conexões neurais. É um passo de cada vez de consciência. É como se estivesses a construir novos caminhos numa floresta densa de julgamento. Vou-te dar um exemplo concreto. Pensa nas pessoas que superaram traumas imensos.
E certamente conhecerás um bom conjunto de pessoas assim. Não foi por acaso. Foi porque conseguiram desmantelar o tribunal interno peça a peça e transformar um sistema de vigilância numa espécie de aliado, não numa espécie de carrasco. A psicologia moderna chama isto ressignificação. Não é negação. É compreensão profunda. É olhar para as cicatrizes não como provas de culpabilidade, mas como mapas de resiliência e exemplos de experiência. Cada marca conta uma história de sobrevivência, não de condenação. Muitos de nós achamos que somos os únicos com este tribunal interno, mas enganam-se. Eu tenho, tu tens, todos temos. É um mecanismo tão comum que poderia ser considerado quase uma epidemia silenciosa. Afinal de contas, 73% das pessoas não conseguem lidar com este tribunal. E a diferença está em quem decide pegar nas chaves e abrir as portas da cela desta prisão, desta sentença completamente catastrófica. A ciência não deixa margem para dúvidas. Tu és mais do que as sentenças que proferes contra ti mesmo. És um sistema complexo de potencialidades, adaptação e crescimento constante. O tribunal interno é apenas uma ilusão de controlo. Uma narrativa antiquada que já não serve para o mundo de hoje. E tu tens de te preparar para desmantelar o teu tribunal conscientemente, passo a passo. E para isso basta que ouças os vários episódios do Quem Cala Consente. E sinceramente, já falamos de tantos temas que te ajudam a lidar com este tribunal que seria irresponsável da minha parte não te recordar que já te dei imensas técnicas, imensas explicações sobre como tudo isto funciona. E nessa altura tu vais conseguir perceber que a tal voz que está dentro de ti, que não é tua, que tu podes controlar, afinal, é apenas um fantasma que te persegue e tu podes ressignificá-lo. Desafias as evidências que ela te apresenta. São apenas ilusões que a tua mente inventa. Mas essa voz não é tua, é só um fantasma a mentir. Tu és mais do que ela diz, és capaz de descobrir. Advocacia na prática. Chegamos à oficina da transformação, à advocacia no teu tribunal interno. Não vim aqui para te dar teorias bonitas porque estás no Quem Cala Consente e já sabes que é consciência, banho de realidade e não perdemos tempo. Não vim entregar-te ferramentas de positividade para fazeres afirmações todos os dias. Não vim entregar-te ferramentas como quem toma uma pastilha e está tudo certo. Vim contigo dar-te consciência para que possas desmantelar este tribunal tijolo a tijolo. E quando digo ferramentas, não falo de palavras vazias. Vou-te dar algumas estratégias que vou falar na generalidade, porque a grande maioria já foi falada ao pormenor nos outros episódios do Quem Cala Consente. Mas vamos começar pelo início. Em primeiro precisas de entender uma coisa. Este crítico interno não é um inimigo. É uma parte de ti que tu tens, eu tenho, todos temos. Nasceu para te proteger e simplesmente esqueceu como fazer isso de forma construtiva. É como teres um cão de guarda que começou a morder tudo e todos, incluindo o próprio dono. A primeira ferramenta que eu te quero dar é aquela palavra que nós repetimos várias vezes em todos os episódios. Consciência. Não é aquela consciência superficial do Instagram, onde 3 ou 4 frases parecem a solução para a vida. É uma consciência cirúrgica, o estar alerta, o saber usar, o perceber que existe e o avaliar. Quero que comeces a ouvir esta voz interna como se fosses um observador externo. Separa-te dessa voz, observa-a sem julgamento. E depois pergunta-te se achas lógico que alguém se diga isto a si mesmo. Imagina que essa voz crítica é um personagem sentado numa cadeira à tua frente. Se quiseres, e isto é uma técnica típica de PNL, coloca-te numa sala
numa cadeira, põe uma cadeira vazia à tua frente e imagina de facto este personagem, esta voz crítica a sentar-se lá. Se quiseres, vai mais longe, dá-lhe um nome, veste-o, caracteriza-o. Como é que o imaginas? Como é que é a voz? Quanto mais o humanizares, mais o teu cérebro vai ser capaz de confrontá-lo. Podes-lhe chamar Irmengarda, podes-lhe chamar uma mãe interiorizada, um pai castrador, um tirano advogado, ou simplesmente imaginá-lo como um juiz. Ou então, que é o que eu faço, imagino literalmente eu, numa outra versão, sentado à minha frente. Aquele que tem a mania de dizer que eu não sou suficiente, agora está identificado. Com esta técnica, que te parece estranha certamente, tu podes observar, perceber com poder, com consciência, como é que essa voz te critica, como é que esse crítico interno fala, como é que ele te controla. E depois faz-lhe 3 perguntas e aceita a primeira resposta. A primeira pergunta: de onde vens tu? A segunda: o que queres realmente de mim? E a terceira: será que me estás mesmo a proteger? Vais descobrir algo fascinante nesta técnica simplista. Na maioria das vezes, esta voz crítica é apenas um sistema de proteção antiquado. É como um antivírus que nunca foi atualizado. E ao ressignificares conscientemente, ao fazeres perguntas internas, tu não estás a destruir esta voz. Também não estás a apagar o passado. Estás a reescrever a narrativa, a oferecer novas opções. Cada vez que essa voz te disser que tu não és capaz, responde-lhe: é uma interessante observação, mas eu vou provar-te o contrário. Quero que faças um exercício brutal de honestidade. Ao fazeres tudo isto, aponta mentalmente e depois literalmente aponta no teu diário de pensamentos. Escreve as sentenças que este tribunal interno já proferiu contra ti. Todas, sem filtros. Cada julgamento, cada crítica, cada momento em que sentiste pequeno. E depois vai à procura de provas, porque é isto que fazemos num tribunal. Procura provas de que tudo o que é dito é verdade. Ao lado de cada sentença que te é dada, escreve a realidade. Há provas? Não há provas. Põe lá a verdade. Pode não ser bonita, mas tem de ser nua e crua. Se a voz disser que tu és um falhado, ao lado escreve todos os momentos em que superaste esse desafio. Se a voz disser que não és suficiente, escreve todas as vezes em que foste mais do que suficiente. A programação neurolinguística tem como princípio fundamental que a linguagem cria a realidade. Então, cada palavra que tu proferires contra ti mesmo vai criando cicatrizes invisíveis. Chegou a altura de começar a sarar. Quando falamos de compaixão, ensinei-te a usar o diálogo interno compassivo. E se já não te recordas, recorda esse episódio. Por isso, e em suma, quero que faças um compromisso, não comigo, mas contigo. Nas próximas 48 horas, cada vez que ouvires essa voz crítica, para, respira, observa, questiona e transforma. Porque a liberdade não é a ausência de julgamento, é a capacidade de olhares para esse julgamento e escolheres crescer. Nos próximos episódios vamos abordar a forma como lidamos com a nossa história e para isso é preciso que faças este trabalho de lidar com o teu crítico interior. Por isso começa agora a quebrar as sentenças e a ditar para ti mesmo a liberdade. Reescreves a história, palavra por palavra. A energia que te destruí agora salva-te. A compreensão é chave para te libertares do que nunca foi verdade, do que te fazia sofrer. Essa voz já não é tua, o fantasma vai partir. Tu és mais do que pensavas, és capaz de renascer. Olhas para o espelho e sorris, a voz que ouves agora é tua.
E chegamos ao momento da verdade. O tribunal interno fica conscientemente à vista. Será que está desmantelado? Bem, isso cabe-te a ti. As algemas já caíram, mas a liberdade, ou ouvinte do Quem Cala Consente, não é um destino. É uma escolha diária. É algo que fazes conscientemente, em alerta, no dia-a-dia. Quero que entendas algo fundamental. Isto não vai ser assim todos os dias. E no dia em que funcionar, não aprendeste de facto. No dia em que funcionar, funcionou. Aproveita e ressignifica. Vai haver dias em que não vai funcionar, porque nem sempre estamos para aí virados. E então basta fazer todo este trabalho de ressignificação, de consciencialização, para desmantelar uma vez mais o teu crítico interior, o teu carrasco mental. E já sabes, sempre que te olhares ao espelho, em vez de te julgar, acolhe-te. A tua viagem acabou de começar, mesmo agora que estamos no episódio 138, a terminá-lo na verdade. O que fizemos hoje foi abrir uma porta do teu tribunal. E tu vais atravessá-la. És tu que vais decidir quando quer sair para a liberdade, deixar de ser um prisioneiro interno. E agora, o momento que eu não posso deixar de dizer é aquele em que te convido a dar o próximo passo. Se este episódio te tocou, se sentiste algo diferente, se percebeste que podes libertar-te do teu tribunal interno, se conseguiste traçar um caminho para sair em liberdade, então subscreve o podcast, mas mais do que isso, partilha com alguém que precisa de ouvir este episódio, porque a liberdade não se guarda, a liberdade partilha-se e propaga-se, quanto mais não seja, por todas as pessoas que amamos. E se não partilhas, é porque não amas ninguém. Entretanto, obrigado por teres ficado até ao final de mais um episódio, e é por aqui estás, a ouvir-me até ao fim, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio do Quem Cala Consente. E lembra-te, a única sentença que importa é aquela que tu proferes sobre ti mesmo. Até lá, se tiveres alguma dificuldade, entra em contacto. Fala comigo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.